Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de fitoterapia, a disciplina que nós iremos trabalhar juntos durante esse semestre. Começamos hoje nossa disciplina ainda de maneira remota, né? Até aí o aguardo das determinações sanitárias, do decreto municipal e, como já dizia Cortella, né, que nós possamos fazer o nosso melhor nas condições que nós temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda, tá? Hoje, como é a nossa primeira aula, assim como seria se a gente estivesse tendo a nossa aula presencialmente, antes de começar o conteúdo, eu vou fazer a apresentação do plano de ensino, para vocês terem conhecimento a respeito da ementa, e também do conteúdo, né, a ser trabalhado ao longo do semestre, distribuição da pontuação, o nível da disciplina, né, que contempla qual a pontuação deve ser alcançada para que você seja aprovado, se é necessidade de exame final, e etc. Tá? O que acontece? Essa disciplina, ela é do tipo institucional, é uma aula modelo institucional híbrida, então ela tem uma parte do componente dela ocorre online e outra, né, presencialmente com o professor, mas que nós estamos de maneira remota em virtude do cenário que nós estamos vivenciando, tá? Vou fazer o compartilhamento aqui da tela. Bom, pessoal, então, acessando o ambiente virtual de aprendizagem, na disciplina de fitoterapia, só me sinalizem, por favor, a tela foi compartilhada para vocês? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Tá bom, obrigado. Então, na disciplina de fitoterapia, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, façam o download, baixem o livro didático, tá? Então, você tem para essa disciplina um livro didático. Ao clicar aqui, o livro é disponibilizado para vocês. Podem baixar para acompanhar a leitura no computador, ou para quem prefere fazer a impressão, né? Só você vir aqui, clicar. E aqui na setinha do lado direito, você consegue fazer o download do livro. Se a internet contribuir, né? Porque ela está aqui. Clicando aqui, olha lá, fazer o download. Você faz o download do livro didático, tá? Então, o que é importante para o acompanhamento dessa disciplina? Baixar o livro didático e fazer o acompanhamento com a leitura de cada sessão, em cada unidade, trabalhada pelo professor. Hoje, nós já vamos trabalhar sessão 1 da unidade 1. Então, o ideal é baixar esse livro e já fazer a leitura da sessão 1 da unidade 1, tá? E aí, aqui, na distribuição das sessões nas unidades, sessão 1 da unidade 1... Tô no fone. É importante que vocês sempre após a aula realizem as atividades de cada sessão de cada unidade. Então, vocês sempre vão ter 3 questões objetivas como atividade diagnóstica, que o ideal é até que elas sejam feitas antes da aula para você ter uma noção do conteúdo a ser trabalhado, e 3 atividades, 3 questões objetivas na atividade de aprendizagem. Isso tem que ser feito, tem 2 tentativas, a pontuação que é gerada ao final
do semestre é até de 1.000 pontos, de acordo com seus acertos nessas atividades, tá? Lembrando que na seção 3 de cada unidade, você vai ter também atividade diagnóstica. Olha lá. Você vai ter a atividade de aprendizagem e vai ter ainda mais 5 questões como avaliação da unidade. Então, fazendo uma revisão das 3 sessões ali para fechar a unidade, tá? Então, hoje, por gentileza, eu já gostaria que vocês fizessem a leitura do livro da sessão 1 da unidade 1 e que fizessem as atividades, né, as questões da atividade diagnóstica e de aprendizagem e trouxessem para mim as dúvidas na próxima aula, tá? Sempre será postado por mim aqui, geralmente na pré-aula, os slides da aula que vão ser trabalhados no dia. Então, aqui, ó, histórico e conceitos técnicos de fitoterápicos. Se você clicar aqui, já vai abrir os slides da aula que eu vou trabalhar hoje. E eu vou fazer isso para cada aula. E se for necessário artigo ou algum material em PDF, eu vou estar fazendo a postagem também, tá? Vai ser postado aqui também, provavelmente no momento aula, a gravação da aula. Então, para você que assistiu a aula, ficou dúvida, quer voltar, ou para quem não assistiu, vai entrar aqui e assistir a gravação da aula. Aqui a gente tem os links para o acesso na ferramenta, no Teams, né? Só que, como são várias turmas, igual a turma de vocês aqui, ó, link para aula ao vivo, quarta-feira noturno. Mas tem turmas que fazem essa disciplina na segunda-feira noturno, turmas na sexta-feira, matutino e noturno, de vocês esse aqui. Mas o link para aula também vai estar disponibilizado de cada turma. E a gravação também, para cada turma, tá? Essas 2 primeiras semanas, vocês vão estar recebendo esse link, porque a plataforma está passando por uma adaptação, por alguns ajustes, mas quando ficar ok, os professores e a coordenação vão comunicar a vocês, o acesso ao Teams vai ser direto pelo AVA, e o vídeo da gravação já vai subir direto, tá bom? Vocês não vão precisar de ficar acessando a aula para carregar o vídeo lá no YouTube, não. Mas vai ser passado tutorial para vocês direitinho a respeito disso. Bom, pessoal, então é muito importante para o acompanhamento dessa disciplina a realização, né, dessas atividades que se encontram no AVA. Então, você tem um material disponível a respeito da disciplina para o acompanhamento, para monitorar como está sendo o seu entendimento. Essas atividades auxiliam muito. E o livro didático também, tá? Então, não deixe de baixá-lo, fazer a leitura lá da sessão 1 da unidade 1, que já é a nossa aula de hoje. Antes de começar nessa sessão da unidade 1, eu vou fazer uma apresentação do plano de ensino, do que é que a disciplina trabalha. Professor? Oi. Deixa eu te falar, é a Luma. Eu não estou conseguindo acessar meu AVA. Então, Luma, aí esses pormenores em relação a acesso no AVA, principalmente na primeira semana, é comum, porque ele está passando por essa adaptação na plataforma, né, e atualização, etc e tal. Na verdade, até se eu mostrar aqui, a tela está sendo compartilhada aí para você? Uhum. Você está conseguindo visualizar? Tô. Olha aqui, hora que, por exemplo, para mim, o livro didático, quando eu abro ele aqui, pelo menos até ontem, ele só tinha a capa dele, quer ver? Aqui, ó, tá vendo? Só tem a capa. Então, são, às vezes, problemas pontuais que ocorrem no AVA de cada aluno, né? E que provavelmente durante essa semana pode estar sendo corrigido. Agora, durante essas 2 semanas em que a gente está disponibilizando o link, tudo bem para você acompanhar a aula, mas depois vai ser só pelo AVA. E aí, se você não tiver acesso ao AVA, nem acesso à aula você vai ter. E aí tem que estar em contato com a coordenação, tá? Aí manda e-mail para a Dayana, ela sempre retorna, explica o caso, se puder tirar print da tela de como que está aparecendo para você, tá bom? E aí você
você vai e mantenha ela informada, tá? Mas essa primeira semana costuma ser, né, comum em alguns casos, mas é a partir da semana que vem você já entra em contato com ela, tá bom? Então tá bom, então, obrigada. Bom, pessoal, então, fitoterapia. Provavelmente vocês já fizeram, né, a grande maioria dos alunos aqui presentes, a disciplina de farmacognosia. Ah, professor, farmacognosia não é a mesma coisa de fitoterapia? Não. O que a gente estuda na farmacognosia? Farmacognosia trabalha com a pesquisa e busca de substâncias ou de espécies, né, com potencial terapêutico, com propriedades farmacológicas, com fins medicinais, a partir de produtos naturais. Então, não só plantas, não só espécies vegetais, mas animais também, tá? E fungos e outros reinos da natureza. Mas como as plantas são as maiores fornecedoras de substâncias com finalidade terapêutica, a gente associa muito a farmacognosia à planta. Só que a farmacognosia ela vai até a elucidação da propriedade terapêutica ou da verificação se uma determinada espécie pode apresentar potencial medicinal, se ela pode ser utilizada com fins terapêuticos. Agora, aquela espécie, a partir de um extrato dela, você trabalhá-la numa forma farmacêutica apropriada, ou seja, até aquele extrato ser disponibilizado na forma de um medicamento, aí isso é objeto de estudo da fitoterapia. Então, a fitoterapia, ela lida com todos os processos relacionados à produção do medicamento fitoterápico. Então, aqui na fitoterapia, a gente já parte da premissa de que aquela espécie vegetal, aí a fitoterapia não trabalha com espécies de outros reinos, não trabalha com fungo, não trabalha com animais, tá? Então, aqui na fitoterapia, a gente parte da premissa de que determinada espécie vegetal, ela tem propriedades farmacológicas, ela tem potencial terapêutico, ela tem finalidade medicinal. Beleza. De que forma agora essa espécie pode ser trabalhada numa forma farmacêutica apropriada, de que forma ela vai ser apresentada num medicamento fitoterápico, ou seja, o seu controle de qualidade, os seus métodos de análise, as legislações relacionadas ao seu registro. Então, é isso que se faz com o estudo da fitoterapia, tá? Então, aqui a gente até faz uma revisão de alguns conceitos farmacognósticos, a gente cita muito, né, aqueles metabólitos secundários ou especiais, que são os grupos de substâncias com propriedades terapêuticas em planta, do tipo alcaloides, cumarinas, saponinas, flavonoides, taninos, né? Mas isso é mais objeto de estudo lá só da farmacognosia mesmo, tá certo? Antes da gente começar aqui a ementa, alguém tem alguma curiosidade sobre o que eu disse até agora, algum questionamento, ou gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, qual que é o nível da matéria? Oi? Qual que vai ser o nível da matéria? Nível 1 ou nível 2? Ah, tá. Aí, isso eu vou comentar tudo agora, tá? Mas só adiantando, porque é uma dúvida sua, como a farmacognosia é nível 1, aí a fitoterapia, então, é aquela que, para não ficar de exame final, a pontuação mínima em avaliações é de 2.500 pontos, tá? Tá bom. Então, pessoal, nós dividimos a disciplina em 4 unidades, que é a maneira como a disciplina é apresentada para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, a primeira unidade, ela faz uma introdução à fitoterapia e os seus aspectos legais, tá? Então, só para contextualizar aqui, essa unidade 1, essas 3 sessões falam a respeito, né,
de uma introdução à fitoterapia, o histórico do uso de plantas na terapêutica, conceitos técnicos de fitoterápicos e aspectos legais, a pesquisa e o registro de fitoterápicos, tudo isso fica a cargo da unidade 1. Na unidade 2, a gente tem os métodos de análise, ou os métodos analíticos de medicamentos fitoterápicos, o seu controle de qualidade, tá? E trabalhamos também a fitoterapia nas políticas públicas de saúde. Ela é inserida pelas práticas integrativas e complementares no SUS, assim como a homeopatia, a acupuntura, né? E aí a gente lida com as legislações sanitárias, né, relacionados ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e encerra o conteúdo da unidade 2 com essas informações, tá? Aí aqui a gente tem a nossa primeira VA. A primeira VA, então, é cobrado o conteúdo da unidade 1 e da unidade 2. A unidade 3 e 4, que aí já é cobrada apenas na segunda VA, são os usos e importâncias de plantas medicinais no tratamento de enfermidades envolvendo sistemas em específico do corpo humano. Então, a gente tem o que a gente chama de fitoterápicos na prática clínica 1 e fitoterápicos na prática clínica 2. Então, a gente tem lá na unidade 3, por exemplo, fitoterápicos utilizados no tratamento de doenças do sistema urinário e reprodutor, fitoterápicos utilizados no tratamento de doenças cardiovasculares do sistema nervoso central, fitoterápicos imunoestimuladores, que estimulam o sistema imune, né? A última unidade do fitoterápicos na prática clínica 2 é fitoterápicos na geriatria. Então, quais as plantas medicinais têm já comprovação científica do uso seguro e racional no tratamento de enfermidades de idosos, né? E aí, com isso, encerra o conteúdo relacionado à ementa da disciplina. Aqui a gente tem os objetivos que devem ser alcançados ao final do semestre, né? Ao final do semestre, o aluno deve ter sido capaz de ter agregado ou aprendido o que da disciplina. Então, estão aqui esses objetivos. Vou postar esse plano de ensino lá no AVA e vocês leiam direitinho, tá? Então, essa aqui é a ordem que a gente vai seguir para trabalhar o conteúdo em relação à nossa disciplina de fitoterapia. Hoje, sessão 1, unidade 1, é esse, histórico e conceitos técnicos de fitoterápicos. Aí, sessão 2 e sessão 3 da unidade 1, e aqui, sessão 1, sessão 2 e sessão 3 da unidade 2. Então, isso aqui é o conteúdo da primeira avaliação oficial. E esse aqui é o da segunda avaliação oficial, tá? Então, o histórico de utilização de plantas na terapêutica, os conceitos técnicos de fitoterápicos, então, o que é planta medicinal, o que é droga vegetal, o que é um extrato, o que é um derivado de droga vegetal, o que é um fitoterápico manipulado, o que é um fitoterápico industrializado, o que é um medicamento fitoterápico, o que é um produto tradicional fitoterápico. A gente vai discutir um pouco hoje a respeito disso. Na próxima aula, a gente fala a respeito das normas sanitárias e legislações para o registro de fitoterápicos e, de um modo geral, porque isso é mais estudado na farmacognosia, como que se desenvolve a pesquisa para a busca de espécies vegetais com finalidade terapêutica. A gente encerra a unidade 1, então, com a inserção da fitoterapia nas políticas públicas de saúde, principalmente no SUS, por meio das práticas integrativas e complementares, onde nós vamos discutir também o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, as legislações relacionadas às farmácias vivas, as prescrições de fitoterápicos por farmacêuticos, como que deve ser realizado e quando que isso é permitido, né, dentro das atribuições do farmacêutico. E a segunda unidade, né, da disciplina, para encerrar a matéria da primeira avaliação oficial, trabalha principalmente com os métodos de análise e controle de qualidade de fitoterápicos, tá?
os tipos de processos extrativos que nós temos, a utilização de tecnologias ou métodos analíticos do tipo cromatografia para o controle de qualidade e análise desses fitoterápicos. E a unidade 3 e 4, que aí já é matéria para a segunda avaliação oficial, é o uso e aplicação de espécies vegetais no tratamento de enfermidades envolvendo sistemas em específico do corpo humano, tá? Então, o uso de fitoterápicos para tratar doenças do sistema urinário. Então, por exemplo, para tratar infecção urinária, para tratar cálculo renal, para tratar doenças do sistema reprodutor. Então, por exemplo, prostatite no homem, tá? Fitoterápicos para tratar doenças do sistema nervoso central. Então, plantas utilizadas no tratamento da depressão, da ansiedade, no cardiovascular, plantas utilizadas para tratar insuficiência cardíaca congestiva, né? Para tratar infecções do trato respiratório. Além disso, para tratar também enfisema pulmonar, tá? E, como eu disse, encerra ali a unidade 3 com o uso de espécies vegetais em específico na geriatria, né, para tratar enfermidades envolvendo idosos, né, nesse grupo da população em específico. Além de nossas aulas expositivas, né, que estão acontecendo de modo remoto, ou caso a gente retorne, elas acontecerão de modo presencial, a gente vai ter a leitura e análise de alguns artigos científicos relacionados ao uso de plantas no tratamento de enfermidades, a gente vai ter alguns trabalhos, a resolução de exercícios no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E as atividades práticas desenvolvidas em laboratório, para fitoterapia, caso não haja o retorno de aulas presenciais, nossas práticas serão remotas. Vocês provavelmente já tiveram a apresentação do plano de ensino de outras disciplinas ao longo da semana, né? E vocês viram que algumas delas, por exemplo, quem está fazendo homeopatia comigo, a gente vai ter alguns encontros presenciais. 2 para a primeira VA e 2 para a segunda VA. Agora, a fitoterapia, não. Se não houver o retorno de aulas presenciais, a gente não vai ter um calendário para essas aulas. Elas vão acontecer de modo remoto. Então, a partir da semana que vem, ao longo das 3 horas aula, né, que a gente está aqui trabalhando, eu vou estar passando algumas atividades relacionadas à prática da disciplina. Tá ok? Nós trabalhamos, né, de acordo com o regimento da instituição, com pontuações para o fechamento final da sua nota. Essas avaliações, elas apresentam pontuações diferentes. A avaliação oficial 1 vale 1.000 pontos e a avaliação oficial 2 vale 4.000 pontos. Essas avaliações, se não retornarmos para os encontros presenciais, elas provavelmente ocorrerão assim como foi no semestre passado, ou seja, por aquele formulário do Google, serão avaliações online. A diferença é que a nossa primeira VA, né, a nossa primeira avaliação oficial do semestre passado, como estava aquele período de adaptação, ela foi toda objetiva, até que a segunda avaliação não. E nesse semestre a logística delas vai ser dessa forma, tá? Então, por exemplo, primeira avaliação serão 10 questões objetivas e 4 discursivas, e a segunda avaliação serão 16 questões objetivas e 4 discursivas, tá? Avaliação oficial 1 no valor máximo de 1.000 pontos, avaliação oficial 2 no valor máximo de 4.000 pontos. Para a primeira VA, a coordenação para esse semestre determinou critérios para atribuição de notas extras.
Essas notas extras serão atribuídas para quem tem desafio nota máxima, para a realização dos estudos dirigidos da matriz e para aquelas atividades do AVA, do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Para os períodos que têm desafio nota máxima, aqueles alunos que realizaram o simulado e 10 listas de exercícios até o dia 5 de outubro, vai ter 100 pontos extras na avaliação oficial 1. Então, aqui, ó, você tirou 800 pontos aqui, vai para 900. Você pode ter mais 100 pontos extras se você realizar o estudo dirigido, que está na sua matriz, até o dia 21 de setembro. E pode ter ainda mais 100 pontos extras se você realizar todas aquelas atividades diagnóstica, de aprendizagem e de avaliação da unidade lá no AVA. Lembrando, essas atividades aqui, por exemplo, unidade 1, seção 1. Toda vez que você realiza no ambiente virtual, fica um registro dessa sua realização da atividade, tá? É isso que você tem que fazer. Então, essas atividades, ó, diagnóstica, as atividades de aprendizagem, se você realizar dentro do período em que é o prazo final de realização delas, porque quando você abre aqui, elas têm uma data de abertura e fechamento, né? Olha lá. Esse questionário será aberto o questionário será fechado em. Então, se você fizer dentro desse cronograma, você tem esses 100 pontos extras, tá? Mas lembrando que é na primeira VA. Essas notas extras não entram para a segunda VA. Professor, e se eu tirei 1000 pontos na primeira VA e alcancei todos esses critérios aqui, aí essa nota extra não vai ser disponibilizada para você, tá? Avaliações de sala de aula. Isso aqui são os trabalhos propostos pelo professor, tá? Se não voltarmos para as aulas presenciais, não tem como ter recolhimento desses trabalhos, o professor provavelmente vai estar passando um trabalho também na forma do formulário do Google para chegar para ele, ou entrega por e-mail. Cada professor vai estabelecer os critérios para recebimento desse trabalho. Os 1000 pontos de atividade virtual que são disponibilizados para você no final do semestre é referente à realização das atividades diagnósticas de aprendizagem, né? E isso é baseado no seu número de acertos. Então, você tem 2 tentativas e é contabilizada a nota máxima, o número de acertos máximo que você teve numa das 2 tentativas, tá? As atividades transversais são aquelas pontuações que valem não só para a minha disciplina, mas para todas em que você está matriculado, que é a realização dos estudos dirigidos, né? Dos cursos livres, para quem tem o desafio nota máxima, que não são todos os períodos, né? Para que você não fique de exame final na disciplina e seja aprovado diretamente, você tem que ter um mínimo de 6.000 pontos, fazendo um somatório de todas essas pontuações aqui ao final do semestre, e, basta isso, e um mínimo de 2.500 pontos, somando as pontuações da avaliação oficial 1 e 2, porque essa disciplina é nível 2. Disciplinas de nível 1, elas requerem um alcance de 1.500 pontos, né? Se não for alcançado, você está de exame final, o exame final anula a nota da avaliação oficial 1 e 2, e a nota que você tirar no exame, que vale 5.000 pontos, substitui a nota dessas 2 avaliações aqui. Para fazer o somatório de novo, lógico, alcançando no mínimo 2.500 pontos nessa prova, que seria metade dela, né? Que ela vale 5.000, e ver se você alcança o mínimo de 6.000 pontos também. Oi, Carlos, pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu queria saber sobre a avaliação, sobre essa matéria, se a avaliação vai ser elaborada por você ou pela instituição, na segunda VA. Provavelmente, como essa disciplina é aula modelo institucional e não é aquela designação do modelo acadêmico blended, né, subentende-se que eu vou elaborar as 2. Diferente da farmacognosia. Você fez farmacognosia, né? A segunda VA foi institucional, o exame final, porque era uma disciplina blended. Essa, como é aula modelo institucional, muito provavelmente eu irei elaborar as 2 avaliações. Eu falo muito provavelmente, não te dou 100% de certeza, porque depois vai que mude alguma coisa,
a faculdade passa para a gente e eu fico como mentiroso. Mas eu posso te dar 99% de chance de que eu que vou elaborar as duas, tá? Apesar de vocês terem no ambiente virtual de aprendizagem um livro didático, né? Eu proponho aqui do plano de ensino algumas bibliografias básicas, livros, inclusive da biblioteca interativa, né, digital, e para acompanhamento da disciplina. Mas vocês têm um livro didático que é bastante completo. Tem esse Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Abranches. Nós temos também o Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Isso aqui, até mesmo pelo Google, você consegue baixar o PDF, tá? Ou eu vou postar lá para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Esse é o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia. E tem também um memento de fitoterápicos, que é de 2016. Com indicações, usos e aplicações de plantas medicinais, que já tem estudos e comprovação científica, dosagem, advertências, contraindicações, para proporcionar um uso mais seguro e racional dessas espécies medicinais, mesmo que de forma na medicina doméstica, né? E temos ainda a fitoterapia contemporânea do SAAD. Então, são sugestões de material, de bibliografias, mas, como eu disse, o livro de vocês, ele é bastante completo, ele é bom, e essa parte aqui do livro é muito bem trabalhada. Isso aqui, ó, os usos e aplicações de espécies medicinais no tratamento de diversas enfermidades. Então, o livro traz isso de forma muito interessante e bem completa, tá? Bom, agora nós vamos começar o conteúdo. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de nós começarmos? Bom, hoje, então, a gente vai falar a respeito do histórico da utilização de plantas na terapêutica e, além disso, alguns conceitos técnicos relacionados aos fitoterápicos. Antes dos processos relacionados à produção de um medicamento fitoterápico, né? Aquela espécie vegetal com a qual eu vou produzir o medicamento fitoterápico, a descoberta sobre as suas propriedades terapêuticas, sobre os seus fins medicinais, sobre o seu potencial farmacológico, aquela espécie ela precisou de ser selecionada para passar por uma pesquisa. Nem todas as espécies são medicinais, tanto é que a gente tem plantas tóxicas, né? E a gente tem algumas abordagens, alguns critérios que a gente pode adotar para fazer a pesquisa, né, sobre uma espécie vegetal, para saber se ela tem ou não propriedades terapêuticas. Um dos critérios, e que é o menos indicado, porque é o que menos geralmente traz sucesso para você realmente encontrar propriedades terapêuticas em uma planta, é a abordagem randômica ou randomizada. A abordagem randômica ou randomizada é considerada aquela que ocorre de forma aleatória, ou seja, como o Brasil é detentor de uma das maiores biodiversidades, né, do mundo, o que acontece? Você pode, nos diferentes biomas, coletar uma espécie, levar para um botânico especialista, sistemático, identificar aquela espécie, e depois de identificada a espécie, você buscar na literatura se já tem estudo sobre ela. Não tem estudo sobre ela, então eu vou ver se ela tem, vou pesquisar as suas propriedades terapêuticas. A chance de você encontrar finalidade medicinal por meio dessa abordagem é muito baixa, tá? Apesar de você estar partindo de forma aleatória, ao acaso, na natureza, há sim ainda critérios bem específicos, dependendo do desenho de cada tipo de estudo.
Uma outra abordagem que pode trazer um sucesso um pouco maior, mas ainda não é a mais indicada, é a filogenética ou quimiotaxonômica, que é quando, por parentesco evolutivo entre as espécies, quando já se tem um estudo sobre uma, se a outra é aparentada evolutivamente ou filogeneticamente a ela, eu busco propriedades naquela que ainda não se tem estudo, porque devido ao parentesco evolutivo, pode ser que elas venham a compartilhar propriedades terapêuticas. Um exemplo para que fique um pouco mais claro. No Cerrado, a gente tem uma família botânica com grande representatividade, que é a família Acanthaceae. Na família Acanthaceae, no Cerrado Goiano, já se foram identificadas mais de 40 espécies do gênero Justicia. Tem uma espécie que está, inclusive, na RNSUS, que é a Relação Nacional de Plantas de Interesse ao SUS, que é a Justicia pectoralis. A Justicia pectoralis já se tem elucidado as suas propriedades medicinais para o tratamento de infecções do trato respiratório, porque ela é muito rica em cumarina. Mas, por exemplo, tem outras espécies de Justicia, Justicia thunbergioides, Justicia eranthemantha, Justicia... diferentes outras espécies de Justicia que não têm um estudo igual a Justicia pectoralis. Mas, por elas pertencerem ao mesmo gênero, que é a Justicia, só a espécie que é diferente, eu pego essas outras espécies de Justicia que ainda não tem estudo sobre elas, porque, devido a elas terem um parentesco filogenético, pode ser que elas compartilhem características farmacológicas, pode ser que elas compartilhem propriedades terapêuticas. Essa abordagem tem uma chance de sucesso maior do que a randômica, mas ainda assim, só o fato delas pertencerem ao mesmo gênero, ou à mesma família, não significa que obrigatoriamente elas compartilhem propriedades terapêuticas. A abordagem mais indicada, que mais vai trazer sucesso para encontro de propriedades terapêuticas em uma espécie vegetal, que é a mais utilizada, é a abordagem etnobotânica ou etnodirigida. Essa abordagem, ela baseia-se na pesquisa e na busca do uso de plantas na medicina popular ou doméstica em grupos tradicionais, do tipo comunidades ribeirinhas, indígenas, caiçaras. Por quê, pessoal? O uso de uma determinada planta pelo conhecimento ou medicina doméstica ou popular ao longo das gerações, mesmo que baseado no senso comum, significa que aquela espécie não traz risco de toxicidade. Porque se ela já é utilizada naquela comunidade há um tempo, você já teria relatos de casos de intoxicação. Além disso, você, através de uma anamnese, através de uma entrevista com essa população, você vai saber de que modo aquela espécie é preparada por eles, qual a parte da planta utilizada e para que eles utilizam aquela determinada planta. Então, isso já serve como uma pré-triagem, como um atalho para pesquisa e desenvolvimento de fármacos. Porque pensa você partir de forma randômica, aleatória na natureza, para pesquisar propriedades terapêuticas ou medicinais numa planta e não ter nem ideia para o que aquela planta pode ser utilizada. Na abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida, você já tem um direcionamento da parte da planta utilizada, para que ela é utilizada, e o tempo de utilização dela lá vai te indicar segurança em relação a uma possível intoxicação ou efeito colateral, ok? Então, a abordagem etnofarmacológica ou etnodirigida, isso aqui está digitado errado, baseia-se nisso, tá? Então, tem-se um conhecimento muito vasto quando se busca essas comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas, mesmo que baseado no senso comum, isso pode ser aproveitado pela ciência, tá? Por quê? Porque não é um dogma, não é igual a religião. O dogma é uma verdade incontestável. Você busca nas comunidades o relato do uso dessas plantas. Eu vou levar essa planta para o laboratório e vou pesquisar. Então, eu posso comprovar a hipótese de que realmente ela tem substâncias que justifiquem o uso para tratar aquela doença, ou eu posso refutar, ou seja, negar. Não foi encontrado, então, cientificamente, não há comprovação do uso da planta para tratar aquela doença, mesmo que ela seja utilizada na medicina doméstica por aquele grupo.
As plantas medicinais, basicamente, podem ser utilizadas de duas formas na fitoterapia. A planta fresca, in natura, recém-coletada, no ambiente natural de ocorrência dela, ou na área de cultivo. E depois que essa planta medicinal fresca foi coletada e passou por processo de secagem, estabilização, porque isso é necessário se ela for ser armazenada, você tem a droga vegetal, tá? Então, o termo droga vegetal só é utilizado depois que a planta medicinal fresca foi coletada e seca. E esse processo de secagem, que pode ser natural, ao sol, à sombra, pode ser artificial em câmaras com circulação de ar, em estufa, né? É necessário para diminuir o volume da droga e facilitar a sua conservação, porque a água ali presente propicia proliferação de bactéria, de fungo e degradação dos princípios ativos por processos enzimáticos, tá? Por reações de hidrólise. Podemos ainda utilizar após processamento, né? A planta na forma de um fitoterápico manipulado ou então na forma de um fitoterápico industrializado. O fitoterápico vai ser disponibilizado e dispensado pelas farmácias de manipulação e o industrializado em suas embalagens originais, com nomes comerciais, pela indústria farmacêutica, tá? E o fitoterápico manipulado ainda pode ser do tipo magistral ou oficinal. O que é uma formulação farmacêutica magistral? Não precisa nem ser fitoterápica. Alguém saberia me dizer? Qual é a diferença entre uma formulação magistral e uma oficinal disponibilizada pela farmácia de manipulação? Então, a magistral é aquela feita, né, com a prescrição do médico, né, e a oficinal é aquela que ela está descrita, né, nos compêndios oficiais lá na farmacopeia brasileira. Isso, muito bem. Exatamente essa é a diferença. Professor, você me desculpa aquela hora, porque a minha internet está muito ruim, está caindo toda hora, e não deu para responder, e nem deu para te ouvir naquela hora lá. Mas aí você ainda tem dúvidas sobre o que você perguntou ou não? Sim, eu não escutei nada, a internet caiu e aí... Então deixa eu explicar. A segunda PA, foi se a avaliação será ou não elaborada por mim, né? Isso. A disciplina, por não ser blended, é quase 99% de chance. Eu só vou confirmar com a Dayana, porque depois eu falo para vocês e tem que voltar atrás. Mas que tanto a avaliação oficial 1 e 2 será elaborada por mim. É diferente da farmacognosia, que a 2 foi elaborada pela instituição, tá? Sim. Não, beleza, então. Então, pessoal, como foi dito pelo Carlos, uma prescrição de um fitoterápico manipulado ou uma manipulação magistral é aquela que visa atender a prescrição, né, em específico para atender a farmacoterapia de um paciente. É uma prescrição que a gente fala individualizada. A prescrição magistral é aquela que você pega a embalagem do medicamento com o rótulo escrito para fulano de tal, a posologia, a dosagem, vencimento. Às vezes, a combinação daquela formulação, ela nem é disponibilizada pela indústria. Ela foi especificamente manipulada para atender às características individualizadas do tratamento daquele paciente, tá? Agora, uma prescrição ou um fitoterápico, né? Disponibilizado como uma formulação oficinal é aquela em que a composição daquele medicamento, a dosagem, a posologia, já está descrita em algum compêndio oficial, ou numa farmacopeia, ou no formulário médico farmacêutico, ou no formulário terapêutico nacional, tá? Então, aqui, ó, o próprio formulário de fitoterápicos da farmacopeia brasileira, que eu projetei para vocês hoje, ela traz aqui
Vamos supor, uma planta mais conhecida aqui. Arnica. Olha lá, Arnica montana. Parte utilizada, flores secas, 3 gramas, em água em quantidade suficiente para 150 ml para o preparo de chá na forma de infuso, né? Então, isso aqui, exemplificando, poderia ser uma prescrição, se for nessa dosagem, oficinal, porque ela está descrita já numa farmacopeia, num compêndio oficial, tá? No memento de fitoterápicos também, você vai ter já as dosagens e posologias de algumas espécies. Olha lá, por exemplo, aqui da calêndula. Olha lá, calêndula officinalis, né? Pode ser utilizada na forma de tintura, de extrato fluido, de gel, de creme, de pomada. Aí você tem aqui as indicações, contraindicações, efeitos adversos. Então, se você preparar qualquer uma dessas formas farmacêuticas contendo a planta, ela pode ser disponibilizada na forma de uma prescrição oficinal, porque ela está descrita num compêndio, tá? Agora, pela indústria farmacêutica, que requer notificação ou registro, né? Você tem o medicamento fitoterápico propriamente dito ou o produto tradicional fitoterápico. Essa é a matéria da aula da semana que vem, nós vamos fazer a diferença certinha. Mas o medicamento fitoterápico, ele obrigatoriamente precisa de registro. O produto tradicional fitoterápico, ele pode ser passível apenas de notificação. Semana que vem nós vamos fazer essa diferença, mas só para que não fique tanta curiosidade. Produto tradicional fitoterápico, o nome já está dizendo tradicional, significa que ele foi produzido como espécie vegetal que tradicionalmente já vem sendo utilizada na medicina popular ou doméstica, com alegação de uso seguro, descrito há mais de 30 anos na literatura. Então, se a espécie vegetal já se tem registros da descrição do uso dela há mais de 30 anos, há 30 anos ou mais, na literatura, sem ocorrência de intoxicações ou riscos, né, de morte, ele não precisa ser registrado. A burocracia é menor, ele pode ser apenas notificado e ele é disponibilizado pela indústria como um produto tradicional fitoterápico, tá? Agora, medicamento fitoterápico, a espécie pode não ter ainda, né, registros do uso há mais de 30 anos, e aí tem que apresentar todo a documentação referente à segurança da espécie para lançar aquele medicamento fitoterápico, e aí ele tem que ter registro, tá? Bom, pessoal, o que é um medicamento? Medicamento é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com finalidade curativa, preventiva, paliativa ou para fins de diagnóstico. O medicamento fitoterápico tem esse conceito com a seguinte informação: produzido exclusivamente a partir de matéria-prima, o quê? Vegetal. Então, o medicamento fitoterápico é um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, que tem finalidade curativa, paliativa, né, mitigatória, para atenuar sintomas, preventiva ou para fins de diagnóstico, empregando-se ou produzido, utilizando-se exclusivamente matéria-prima vegetal. Agora, uma distinção que eu fiz na farmacognosia e que eu preciso que vocês recordem, porque isso é de extrema importância, vocês nunca podem confundir isso, é que, mesmo que uma substância tenha sido proveniente do metabolismo vegetal, ou ela tenha sido extraída de uma planta, se eu utilizar aquela substância, associar ela por operações farmacêuticas a adjuvantes, a excipientes, e produzir um medicamento, aquele medicamento não é chamado de medicamento fitoterápico. Ele é um medicamento químico. Por quê? Porque eu tenho uma substância isolada. A aspirina é um medicamento químico, apesar do ácido acetilsalicílico ter passado por uma semissíntese a partir da salicina, que é uma substância extraída de quê? De planta. Se eu tenho um colírio de atropina, que foi extraída da tropa-beladona, é um alcaloide que está isolado. Aquela atropina naquele medicamento não é um medicamento fitoterápico. Para ser medicamento fitoterápico, eu tenho que ter o fitocomplexo, ou seja, uma mistura de substâncias presentes na planta na forma de um extrato, seja aquoso, alcoólico, uma tintura, ou extrato fluido, ou extrato seco, tá? Geralmente, o medicamento fitoterápico vem com o nome científico da planta
na caixinha do medicamento escrito extrato D. Tanto é que vem extrato D, porque ele tem tantas substâncias que eu não vou enumerar essas substâncias na caixinha do medicamento fitoterápico. Ao contrário de quando é uma substância isolada, como é uma substância só, vai o nome dela. Tem moléculas aí que vieram do metabolismo vegetal, que está presente em medicamentos, que você nem fazia ideia de que foi planta que sintetizou elas, tá? Então, esses aqui todos são exemplos de medicamentos fitoterápicos. Em todos eles eu tenho, olha lá, o nome científico da planta, Cinnaris colimus alcachofra, Peomus boldus, o boldo, eu tenho um extrato fluido, né, dessas, ou aquoso, né, se foi produzido por infusão, dessas plantas no medicamento, e ali eu vou ter inúmeros componentes, compostos amargos, que vão estimular as secreções digestivas, né. Ananas comosos, o abacaxi, geralmente com ação expectorante. Extrato de equinácea utilizado como imunoestimulador, como no Enax. Senicácea angustifolia, que tem ação laxante, diurética. Sedativos do sistema nervoso central, com associação entre passiflora, maracujá, camomila. Essa plantinha também, que é o mulungo. Hipéricum perforato, utilizado no tratamento da depressão leve a moderada. Então, tá vendo? Essas caixinhas todas, elas não têm nome da substância, elas têm o nome científico da planta, porque elas têm ou foram produzidas a partir do extrato dessas plantas. Lembrando que nos medicamentos a gente tem extrato, a gente não tem fragmentos do caule, da folha, da planta. Você coleta, seca a planta, sobre a planta inteira ou sobre um órgão dela, sobre a folha ou sobre a raiz, eu adiciono um solvente que vai retirar as substâncias por solubilidade, por semelhança de polaridade, né? E aí esse extrato aqui é utilizado para a produção do medicamento. Se for extrato seco, tem que evaporar o solvente, né? No spray dryer. Agora, todas essas substâncias aqui foram extraídas de planta, mas por estarem isoladas nos medicamentos, eu não posso chamar esses medicamentos de medicamentos fitoterápicos. Eles são medicamentos químicos, tá? Porque, ao contrário desses aqui, você não vai ver o nome científico das plantas dos quais essas substâncias foram isoladas para produzir esses medicamentos, tá? Então, por exemplo, morfina veio da papaver sonífera, mas a papaver sonífera, o ópio, né? Aquele suco espesso obtido a partir da compressão da cápsula, que é o fruto dela, tem inúmeros alcaloides, morfina, codeína, narceína, tebaína. E aqui, como eu tenho só morfina, é um medicamento químico, tá? A digoxina extraída da digitalis lanata, butilbrometo de escopolamina extraído da espécie datura, né? Ácido acetilsalicílico vem do salgueiro, da casca do Salix alba, obtido por semissíntese a partir da salicina. Atropina, que vem da tropobeladona, em um colírio, substância isolada, tem efeito miótico, né? Midriático, causa dilatação da pupila, diminui a pressão intraocular, por isso que é utilizado no tratamento do glaucoma. Pilocarpina também, extraída do jaborandi, né? Pilocarpo, jaborandi, se a substância está isolada em medicamento químico, tá? Aqui, pessoal, não tem como. Ou eu cultivo a planta, ou eu coleto a planta do ambiente natural de ocorrência dela, por extrativismo, né? Lógico, o ideal é um manejo sustentável. Mas não tem como eu sintetizar o extrato em laboratório, porque ele é complexo, ele tem várias substâncias. Agora, aqui, eu uso a planta, geralmente, até em isolamento da substância e elucidar a estrutura tridimensional dela. A partir daí, na maioria das vezes, eu já passo a sintetizar essa substância em laboratório. Eu já não mais preciso da planta, de coletar para obter essa substância, porque é uma só. E depois de elucidar a estrutura tridimensional dela, por técnicas de espectroscopia, eu posso sintetizá-la em laboratório. Então, pessoal, uma planta com propriedades terapêuticas ou potencial farmacológico, eu posso coletar partes dela e utilizar essa planta na forma fresca, in natura, né? E aí, nesse caso, por exemplo, se eu coletar as folhas de uma determinada, de boldo, para fazer um chá,
a utilização dessa planta in natura não remete a um medicamento fitoterápico nem a um medicamento químico. Isso é apenas um remédio, tá? Por quê? Porque para ser medicamento tem que ser um produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado. E essa forma de uso não tem nada de elaborado ou técnica para a produção dele, né? Agora, se a partir da planta medicinal eu coletar essa planta, secar, passar sobre ela uma mistura hidroalcoólica de etanol ou metanol a 70% ou 80% e remover, né, que a maioria das substâncias com interesse terapêutico tem solubilidade nessa mistura hidroalcoólica, eu tenho um extrato bruto. Ou eu posso fazer a partição desse extrato. E aí, se a partir disso eu estou utilizando um extrato que contém uma gama de diferentes tipos de substâncias, tem alcaloide, tem tanino, tem cumarina, tem óleos essenciais, eu tenho um fito complexo, né? E se aí esse extrato é tecnicamente trabalhado para a obtenção de uma forma farmacêutica apropriada, eu tenho um medicamento fitoterápico. Agora, se a partir da planta medicinal eu isolo uma substância, um princípio ativo, tá? Seja ele purificado ou, após o isolamento, ele precisa passar por um processo de semissíntese, o que é isso, professor? Geralmente eu tenho na planta um protótipo. O que significa isso? Eu tenho uma molécula que foi identificada como capaz de se ligar a um receptor e modificar a função fisiológica. Mas, por vezes, a ligação ao receptor, eu preciso melhorar essa afinidade, eu preciso diminuir efeitos colaterais. Então, a molécula passa por uma semissíntese. É o que acontece com a salicina. A gente extrai da casca do salgueiro, da planta, a salicina. Mas no medicamento a gente tem ácido acetil salicílico. A gente insere o grupamento acetil porque diminui a irritabilidade gástrica da salicina. A gente tem lá no Buscopan N-butilbrometo de escopolamina. Mas na planta a gente tem só escopolamina, tá? Isso é que é fazer uma semissíntese. Mas, se a substância está isolada, não é medicamento fitoterápico, é medicamento químico. Bom, pessoal, imagine a seguinte situação hipotética, que eu tenha um extrato produzido a partir da mucilagem da babosa, e esse extrato utilizou como solvente extrator propileno glicol ou glicerina, então eu tenho um extrato glicólico. Extrato aquoso, eu usei água para o processo extrativo. Tintura é um extrato alcoólico, eu usei álcool para fazer o processo extrativo. Então, extrato glicólico eu usei propileno glicol ou glicerina. De mucilagem de babosa a 50%, tá? Então, eu tenho aqui a mucilagem de aloe vera, utilizando propileno glicol, que é um extrato glicólico, para melhorar a solubilidade da mucilagem em um álcool de cereais, tá? Aí eu questiono para vocês. Qual é a matéria-prima vegetal? Qual é o adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico? Qual é o derivado de droga vegetal? Qual a quantidade de veículo necessária para produzir 100 ml desse extrato? E qual a quantidade de matéria-prima para produzir 30 ml de extrato? Então, vamos pensando um pouquinho aí sobre essas indagações para a gente responder. Então, eu abro um documento aqui para a gente analisar essas informações aí. Então, comentando a respeito de cada uma desses questionamentos. Matéria-prima vegetal, pessoal, é a planta medicinal, a droga vegetal, ou o próprio derivado da droga vegetal utilizado para o preparo do medicamento fitoterápico ou do extrato em si, tá? Então, aqui nesse caso, a nossa matéria-prima vegetal é a mucilagem de aloe vera, ou seja, da babosa.
A mucilagem, para quem se lembra da farmacognosia, é um polissacarídeo natural, né? Assim como as pectinas, assim como as gomas, tá? Então, aqui a nossa matéria-prima vegetal é a mucilagem de aloe vera, que é o nome científico da babosa. Qual é o adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico? O adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico, em formulações sólidas, é chamado de excipiente. Em formulações semissólidas e líquidas, ele é chamado de veículo, tá? São substâncias destituídas de atividade terapêutica, mas são essenciais para a obtenção da forma farmacêutica final, tá? Ali presentes, solubilizando como um solvente, ou como um umectante, que é o caso do propileno-glicol, ou como conservantes, ou como antioxidantes. São essenciais para dar o corpo, né? O volume, ou no caso das formas sólidas, o peso final do medicamento, proporcionando uma via de administração, precisão e acurácia da dose. Aqui no nosso caso, o adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico, ou seja, os veículos, são o álcool de cereais a 80% e o propileno-glicol. O álcool de cereais como solvente, um solubilizante, e o propileno-glicol como umectante. Qual é o derivado de droga vegetal? Derivado de droga vegetal são os produtos de extração da droga vegetal. Os extratos, tá? Por exemplo, o suco é um derivado de droga vegetal, que é a droga liquidificada, né, em água. O infuso e o decocto são derivados de droga vegetal do tipo extrato aquoso, porque você usou água. As tinturas, você usou álcool para fazer a extração da droga vegetal. O extrato seco, você utilizou um solvente, mas depois ele passou por uma evaporação, tá? Então, o derivado de droga vegetal são os produtos de extração da droga vegetal, que aqui, no caso do nosso exemplo, é o próprio extrato glicólico de aloe vera. Então, qual é a matéria-prima vegetal? Mucilagem de aloe vera. Qual é o adjuvante farmacêutico ou farmacotécnico? Álcool de cereais a 80% e propileno-glicol. Qual é o derivado de droga vegetal? O extrato glicólico de aloe vera. Qual é o QSP teórico? Essa sigla significa quantidade suficiente para a quantidade que você utiliza do recipiente ou do veículo para completar o peso ou volume final da formulação, né? Que aqui no nosso caso é o veículo, para produzir 100 ml de extrato. Bom, pessoal, a informação que nós temos é que esse extrato glicólico de aloe vera está a 50%. Então, isso aqui é importante. Nós temos extrato glicólico de aloe vera a 50%. Nomes científicos precisam ser destacados do restante dos textos, né? Geralmente você põe em negrito. Se esse extrato está a 50%, isso significa que eu tenho 50 gramas da matéria-prima vegetal, né? Ou seja, de mucilagem, a babosa, em 100 ml do extrato. E aqui, pergunta: qual a quantidade de veículo para produzir 100 ml do extrato? Bom, pessoal, na prática, eu ia pegar essa mucilagem, colocar, por exemplo, numa proveta e completar em quantidade suficiente para, por isso que é SP, 100 ml. Na prática, eu iria fazer isso. Eu não iria medir a quantidade do veículo de álcool de cereais e propileno-glicol. Eu ia completar para 100, aferindo lá o menisco. Agora, aqui, por isso que fala entre aspas, que é SP teórico. Teoricamente, essa quantidade seria de quanto? Porque na prática a gente não mede, a gente apenas completa. E é teórico porque aqui eu utilizo grama e ml como se fosse uma unidade só. Então, o extrato está a 50%. Então, para produzir 100 ml do extrato, eu ia precisar de quanto de veículo? 100 ml menos o que eu tenho de matéria-prima vegetal, que são 50 gramas. Então, teoricamente, por isso que é SP teórico, eu utilizaria 50 ml do veículo. Se fosse para
produzir 40 ml do extrato, né? Se o extrato está a 50%, significa que metade do extrato é matéria-prima vegetal, ou seja, 20 gramas. Então, seria 50, ou 40, menos as 20 gramas. Eu utilizaria 20 ml, tá? Qual a quantidade de matéria-prima vegetal para produzir 30 ml do extrato? Então, pega essa informação aqui de novo. Eu tenho um extrato glicólico de aloe vera a 50%. Isso significa que eu tenho 50 gramas da mucilagem da babosa em 100 ml do extrato. Então, eu tenho 50 gramas da babosa em 100 ml do extrato. E aí, a pergunta é: qual a quantidade de matéria-prima para produzir 30 ml de extrato? Aqui. Qual a quantidade da matéria-prima vegetal para produzir 30 ml de extrato? E aí, fazendo a regrinha de 3. Aqui nós vamos multiplicar cruzado. Então, vai ficar 100 vezes x, 100. X vai ser igual a 50 vezes 30, 1.500 gramas. X vai ser igual a 1.500 gramas dividido por 100. X vai ser igual a 15 gramas. Então, pessoal, para produzir 100 ml de extrato, eu preciso de 50 gramas da matéria-prima e 50 ml do veículo. Para produzir 30 ml de extrato, eu vou precisar de 15 gramas da matéria-prima e para manter a proporção de 50%, eu vou precisar de 15 ml do solvente para produzir. Por quê? Independente da quantidade, eu tenho que manter essa proporção a 50%. Então, por exemplo, se eu for produzir 20 ml de extrato, vai ser 10 gramas da matéria-prima, 10 ml do solvente, porque ele está a 50%. Dúvidas? Podemos dar continuidade? Imagine a seguinte situação hipotética. Simone e sua família sempre deram prioridade para o uso de produtos naturais, ervas e plantas medicinais, para tratar suas moléstias, suas enfermidades. E quando Simone era criança, e desde cedo ela costuma ter crises de dores de cabeça, a sua avó coletava próximo à casa, ou buscava isso em ervenarias, tá? Ou em raizeiros, casca de salgueiro branco e preparava um chá. E aí, Simone hoje não tem mais a sua avó, que faleceu, ela não mais mora em um município que tenha proximidade com alguma ervenaria, tá? E aí ela precisou de ir, então, até a drogaria. E lá estava disponível, como analgésico para tratar a dor de cabeça, o elixir galenogal e a aspirina. O elixir galenogal é preparado a partir do extrato da casca do salgueiro, em água, álcool e um pouquinho de açúcar. A aspirina tem uma substância isolada
da casca do salgueiro, que é a salicina, que passou por um processo de semissíntese e originou o ácido acetilsalicílico. Perguntas. Qual desses medicamentos devem ser escolhidos para uma terapêutica parecida com a que a avó de Simone utilizava? O Galenogal Elixir ou a aspirina? O Elixir. Elixir, né? Exatamente, o Elixir. Por quê? Porque ele é feito a partir do salgueiro branco, né? Que era o que a avó dela usava. E esse salgueiro tinha apenas uma substância presente na casca? O extrato? No caso, a casca do salgueiro, ao fazer um chá, vocês acham que esse chá tinha só a salicina presente na casca do salgueiro? Não, tinha outras substâncias também. Tinha outras substâncias também, o fito complexo, né? Por isso que a gente escolher o elixir. Então, é o seguinte. O preparo do chá a partir da casca do salgueiro, pessoal, é um remédio fitoterápico, né? Aqui eu não tenho lá na drogaria um remédio fitoterápico. Eu vou ter ou um medicamento químico ou um medicamento fitoterápico. A aspirina é um medicamento químico. Por quê? Ela não tem o fito complexo, ela não tem o extrato da casca do salgueiro. Ela tem apenas uma substância que, por semissíntese, foi obtida a partir de uma outra substância que foi isolada da casca do salgueiro. Salicina passou por um processo de semissíntese e obteve ácido acetilsalicílico. Não tem o extrato da planta, por isso que na caixa do medicamento não vê o nome científico da planta, portanto, é um medicamento químico. O Elixir, ele utilizou água, açúcar e álcool como solvente extrator para passar sobre a casca do salgueiro e as substâncias que forem solúveis nesses solventes serem extraídas para a produção da forma farmacêutica final. Então, eu não tenho uma substância isolada, eu tenho um extrato, né, obtido a partir da casca do Salix alba, tanto é que na caixa do medicamento tem o nome científico da planta, como aqui não se tem uma substância isolada, eu tenho um medicamento fitoterápico. E, portanto, das duas opções oferecidas, a que mais se assemelha à produção de um chá do salgueiro branco, apesar de não ser igual, é o galenogal, e não a aspirina, que só tem apenas uma substância isolada. Tá? Pessoal, eu vou fazer a postagem da gravação dessa aula. Assistem de novo, quando quiserem. Os colegas que não assistiram, avisem que já vai ter a gravação para eles assistirem a aula. Leiam a seção 1 da unidade 1 do livro. Façam a atividade diagnóstica de aprendizagem da seção 1 da unidade 1 no AVA. Semana que vem, a gente começa a seção 2, mas qualquer dúvida que teve nessa aula de hoje, traz para a semana que vem, hora que vai fazer a leitura, hora que vai estudar, hora que vai fazer as atividades, as dúvidas surgem, tá? E aí a gente tira um momento da aula da semana que vem para tirar essas dúvidas, para depois dar continuidade ao conteúdo. Tudo bem? O que acharam da disciplina? Tranquilo? Eu acho ela mais tranquila do que a farmacognosia, para falar bem a verdade. Não sei se é porque também quem passou pela farmacognosia, né, já tem esse conhecimento prévio, mas ela é mais fácil mesmo, tá? Vai ser melhor porque a gente já fez a farmacognosia, né, professor? Foi mais complicado. O entendimento fica melhor mesmo, né? Sim. É bem Vocês parecido vão as duas. Vocês vão gostar da disciplina, até mesmo porque ela tem uma aplicabilidade prática maior, igual aquela parte lá do uso das espécies para tratar as enfermidades, lá dessas unidades 3 e 4, vocês vão gostar bastante, tá bom? Professor, o acesso AVA, então, não vai ser cobrado ainda essa semana, não, né? Ainda não. Provavelmente nem semana que vem. Agora eu acho que a partir da terceira semana, sim. Porque eu vim do matutino para o noturno, o meu AVA nem tá entrando ainda, tá tudo bagunçado. Tá sem o acesso, né? Uhum. Se semana que vem no início não tiver regularizado ainda, aí seria bom você entrar em contato com a Dayana, tá bom? A Dayana tá acompanhando o meu caso já. Ah, não, então tranquilo, então. Pessoal, boa noite, fiquem com Deus.
Bom restante de semana e até quarta-feira que vem. Boa noite, professor.